você que me acompanha no YouTube, no Facebook ou no Instagram, não sei por onde você me assiste, ou pelo status, ou recebe pelo WhatsApp, você deve estar aguardando o vídeo. Como entrar no descanso de Hebreus 4. Eu falei que eu ia postar, mas demorei um pouquinho, né? E teve um dia que eu até fiz uma introdução, uma prévia do meu vídeo e postei aí no YouTube como short. Algumas pessoas viram. Eu tinha planejado gravar o meu sábado, gravar o dia da preparação para o sábado, para poder explicar, né, como entrar no descanso de Hebreus 4. Eu vou explicar o que eu estou dizendo, as pessoas não devem ter entendido. Mas acabei que quando eu fui fazer os vídeos, o Espírito Santo ali me impediu. Se você não entende sobre isso, na palavra do Senhor mostra que teve um momento que Paulo, né, seu companheiro de viagem missionária, ia para certo lugar e o Espírito Santo o impediu de estar indo naquele lugar que ele planejou. E o Espírito Santo o guiava, e é assim que a gente tem que fazer, ser guiado pelo Espírito Santo. E tudo que o Senhor tem levantado para falar agora, eu tenho feito conforme a vontade dele. Se eu tenho falado do assunto que eu tenho falado, é um assunto que as pessoas ficam nervosas, se incomodam, né, se sentem mal, não sei por que isso acontece, mas algumas pessoas agem dessa forma, né? Tem medo de saber, tem medo de entender, tem medo de conferir. E quando o Espírito Santo me impediu, eu não entendi o porquê. Eu pensei, às vezes não é o tempo ainda, porque ele me disse para fazer, mas não me disse, né, como, as palavras que eu ia dizer, etc. E aí eu não fiz, só postei aquela prévia, porque eu não pude fazer os outros vídeos, né? E aí o Espírito Santo me visitou numa noite e me deu toda a palavra, igual ele faz quando eu vou ministrar numa igreja, né? Pegar a palavra de Deus, ele me dá e eu monto o sermão com as palavras dos versículos que ele me dá, para que eu fale daquela forma. Então ele me ajudou a organizar no meu caderno, conforme ele quer que eu fale, quer que eu passe. Eu ia fazendo meu serviço, me preparando para esse dia e ensinando ao mesmo tempo. Mas acredito que ele viu que não ia ser possível, que eu, às vezes ia ficar difícil para mim fazer o serviço e ao mesmo tempo me concentrar no que eu estava falando, então, que eu estaria falando. Mas estou aqui, o Espírito Santo agora, hoje não estava esperando que ele tocasse no meu coração e dissesse é hoje, mas é hoje. Agora eu vou fazer este vídeo, nós vamos aprender como santificar o dia do Senhor, como entrar no descanso de Hebreus 4, glória a Deus, aleluia. Primeira coisa que eu quero falar eu sei que a pessoa pode ficar com medo, tem gente que está com medo de aprender, tem gente que está com medo de entender, tem gente que tem medo de conferir nas escrituras, pensando o que meu pai vai falar, o que a minha mãe vai falar, o que meu marido vai falar, o que a minha esposa vai falar, o que meu avô vai falar, o que meu irmão vai falar, ou o que os outros vão pensar se eles souberem que eu ouvi, que eu entendi, que eu compreendi. Mas você tem que pensar no que Deus vai pensar. Porque a Bíblia diz que os que sem lei pecarem pela lei serão julgados. E pessoas que pensam, se eu não conhecer a verdade, não perderei a salvação, não correrei risco nenhum, Deus não vai me cobrar. Deus vai te cobrar por você ter oportunidade e não querer aproveitar essa oportunidade. Deus vai te cobrar por ele ter usado pessoas e você não querer ouvir elas, não querer conferir nas escrituras, tendo a escritura nas suas mãos. Esse é o problema, essa é a situação que você precisa entender. Então veja esse vídeo até o fim. Não é uma coisa impossível, não estou te apresentando algo, né, impossível, porque com Deus tudo é possível. O Senhor não nos pede algo que seja impossível de se fazer. Ainda que você esteja numa circunstância hoje, Deus pode mudar a sua circunstância mais pra frente para que você possa entender. Ele pode visitar o seu coração, te abrir o entendimento, te visitar em sonho. Se o Espírito Santo te confirmar, não tenha medo. Não é para você ir lá discutir com o líder da sua igreja, discutir com o pastor da sua igreja, discutir com outras pessoas, sair falando para todo mundo isso. Não é isso que o Senhor quer de você. Principalmente, tem pessoas que não estão preparadas para isso, porque é um alimento sólido para alguns. Pessoas que não estão preparadas para entender, porque é um tema complexo. Porque se você ler só o Novo Testamento e não ler outros livros da Bíblia, no Velho Testamento, você não vai compreender do que está sendo falado lá nas cartas de Paulo, quando ele fala não julgais pelo comer, pelo beber, pelas festas de lua nova, pelos sábados. Aquele sábado ali não tem nada a ver com o quarto mandamento de Deus, o sábado do Senhor. Arabasarandarai, arabas, aleluias. Ele ali tem a ver com os sábados da lei mosaica, os sábados cerimoniais, que eram chamados de sábado,
vossos sábados, sábados solenes, seus sábados. Essas são as expressões usadas no Velho Testamento em alguns momentos para mencionar este sábado. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, o Espírito Santo não tem cobrado, porque vocês estão na ignorância de algo que o Senhor contempla a dificuldade de alguns de compreender, de entender, de perceber essas pequenas expressões. Hoje em dia as pessoas não gostam de ler, ou têm dificuldade para ler, dificuldade muito grande de interpretar, porque vive muito no celular, né? A cabeça já, né, tem mais dificuldade para entender, para conferir algumas coisas, para perceber como que alguém vai ler a Bíblia e perceber que uma parte fala seus sábados e a outra fala meus sábados. É uma coisa que, assim, Deus ele determinou um tempo para que você seja alcançado por esse conhecimento, para que você venha entender este mandamento, porque vai chegar um tempo nessa terra que todos vão ser cobrados por este mandamento. Vai chegar um tempo que vai ficar claro. E aí as pessoas vão ter que fazer uma escolha. E as pessoas não sabem disso. Eu não estou aqui para falar de final dos tempos, não estou para falar isso. Eu sei a promessa que Deus fez na minha vida, a missão que Ele me otorgou. Eu sei o que Ele determinou para a minha vida, o que Ele me visitou para falar. Eu estou fazendo não é por causa dos meus pais, não é por causa da igreja que eu saí. Algumas pessoas podem pensar isso, mas não é. Tanto que eu comecei agora ao sábado só depois de um sonho que o Senhor me deu quando eu tinha 14 anos, porque eu não entendia nada. Eu tinha lido a Bíblia toda, mas não entendia nada. Depois o Senhor me visitou com outro sonho. Já contei isso lá nos meus vídeos do meu canal. Vai lá, se você não conhece, vai assistir. Depois eu fui conferir, fui estudar as escrituras. Eu pedi ao Espírito Santo, me faça entender isso, me faça entender aquilo. E ele me ajudou a entender claramente. E um dia ele me falou que ia me usar para restaurar o entendimento das pessoas em relação a isso. Abrir os olhos dos sinceros, das pessoas que estão adorando a Espírito e verdade, estão buscando adorar a Espírito e verdade, mas ainda acabam falhando nisso, não entendem, não compreendem e ainda falam que Jesus transgrediu esse dia, porque quando falam Jesus violou o sábado, usando o versículo que foi João que citou, eu sei que João citou isso, mas João não estava querendo dizer que Jesus estava transgredindo o sábado do Senhor ou pecando contra o quarto mandamento da lei de Deus, que se ele fizesse isso ele seria pecador e a nossa salvação seria vã. Pensa, medita, raciocina nisso, meu irmão, minha irmã. Então, Jesus violou os preceitos criados pelos fariseus sobre o mandamento de Deus. Ou seja, Jesus violou o sábado dos fariseus, não do Senhor. Porque não foi o Senhor que determinou as regras que os fariseus haviam colocado, impostos de como guardaria o santo dia do Senhor. É isso que eu quero que você entenda. E tem pessoas que até guardam, mas guardam como os fariseus ensinaram. Outras pessoas guardam impondo regras que são de homens e que não tem nada a ver com esse dia. Glória a Deus, aleluia. Não tem nada a ver com aquilo que Deus determinou para esse dia. Aleluia, glória a Deus. Se os cristãos, até o edito de Constantino, da igreja primitiva, os cristãos, enquanto estavam sendo perseguidos pelos romanos, pelo Império de Roma, eles guardavam o santo dia do Senhor. Você vai ter dúvida se Jesus santificou esse dia? Jesus lá quando o povo ficava perseguindo, o Senhor sabia que eles perseguiriam ele por causa disso. E Jesus não se importou se eles estavam falando que ele estava transgredindo o sábado. Quando dizia você trabalha, ele disse que trabalhava, mas o trabalho dele era espiritual. Ele falou, eu não posso fazer o que eu não... O filho não pode fazer o que ele não viu o pai fazer. Era como se ele estivesse dizendo, para quem tem o Espírito Santo, discernimento espiritual, assim, se o meu pai santificou, eu também santifico. O trabalho que o Senhor determinava no templo para que fosse feito era para a glória do Senhor. O trabalho espiritual no sábado é permitido. Eu quero que você entenda. Antes de eu começar a mostrar aqui o que o Senhor quer que eu fale através desse vídeo, quero que você entenda que o trabalho espiritual, o trabalho para o reino de Deus, o trabalho para a glória de Deus é permitido no sábado. Por isso que Jesus disse que, de acordo com aquilo que os fariseus diziam, se o trabalho de Jesus era uma transgressão ao sábado, o trabalho dos sacerdotes no templo também era uma transgressão ao sábado. Por isso Jesus fala, eles transgrediam, mas ficavam sem culpa. Era como se dissesse, o trabalho espiritual não gera transgressão. Eles trabalhavam, mas esse trabalho não gera transgressão desse dia. O trabalho para a glória de Deus. Foi o próprio Deus que determinou lá no Velho Testamento o que devia ser feito. Teria que ainda matar 2 cordeiros, molar 2 cordeiros em dobro ainda no sábado. O Senhor Jesus não determinaria algo
O Senhor Deus não determinaria algo que seria a profanação do santo dia dele, porque ele mesmo, no mesmo testamento que ele diz que era para fazer as coisas no templo, ele também dizia que era para observar o santo dia do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Então, as pessoas têm que entender que não pode isolar um versículo, porque senão outras partes da escritura nós teríamos que jogar fora e dizer que Jesus veio o salvo. Jesus seria pecador, nossa salvação seria vã. Se você não entendeu essas coisas, vai nos meus vídeos anteriores lá no canal e assista, que agora hoje eu quero focar só nesse que o Senhor me deu para falar. Vamos lá, eu vou tentar... toda vez que eu for procurar na Bíblia, eu vou tentar dar pausa para o vídeo não ficar muito longo, aí eu volto e falo o versículo. Olha, eu vou colocar os pontos. O primeiro ponto, o Senhor me passou 6 pontos para passar a você. Primeiro, como devo santificar o dia do Senhor? Primeiro ponto. Não, esse é o tema. O primeiro ponto é: precisamos saber quando começa e quando termina o sábado. Segundo, quando o sábado foi instituído e por qual motivo? Terceiro, como me preparar para santificar esse dia? Quarto, e como o santifica? Quinto, há alguma promessa para observância desse dia? Sexto, eu trabalho aos sábados, o que faço? Aí esse sexto, ele tem tópicos. Primeiro tópico, se eu trabalho o dia todo, aí eu vou explicar o que você vai fazer se você trabalha o dia todo na sexta-feira, para se preparar para o sábado. Se você não trabalha fora de casa, você está o dia inteiro no dia anterior ao sábado, que é o dia da preparação. Se você trabalha só um período do dia da sexta-feira. E se você trabalha à noite na sexta-feira. Como você iria fazer para santificar esse dia? Então, é todos esses tópicos que nós vamos falar neste vídeo. Então, pega a sua Bíblia, pega seu caderno de anotação e vamos lá. Fique até o final, porque às vezes você vai olhar, minha situação não dá nem para assistir até o final, porque eu não tenho condição. Às vezes, Deus vai te dar uma estratégia através de vídeo, uma direção, né? Vai te dar uma saída, uma solução, para que você possa ainda também observar esse dia, entrar nesse descanso. Glória a Deus. Primeiro ponto é saber quando começa e termina o sábado. Como podemos santificar um dia se nós não sabemos quando começa e quando termina? Nós já sabemos que o sábado é o 7º dia, não domingo, como alguns dizem. Domingo é o primeiro dia, segunda-feira, segundo, terça, terceiro, quarta, quarto, quinto dia, sexto dia, e o sábado é o 7º dia. Nós vemos aqui em Gênesis 1, versículo 8, assim: e chamou Deus ao firmamento dos céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia, e assim por diante. Houve tarde, manhã, primeiro dia, houve tarde, manhã, o terceiro dia, etc. Então, tarde e manhã. A tarde, pela palavra de Deus para Deus, é a partir do pôr do sol. Começa a partir do pôr do sol, é a parte escura do dia. E a parte clara chama amanhã, é a parte clara, tá bom? Então, o dia começa a partir do pôr do sol, ali na sexta-feira, iniciou o pôr do sol ali, o sol tá se pondo, tá começando a escurecer ali, já é sábado. E o sábado vai terminar no pôr do sol de sábado para domingo, tá bom? Que aí no pôr do sol de sábado para domingo, lá quando começa a escurecer, depois passou a parte clara do sábado, ali tá iniciando o domingo. Então, o dia para ser santificado é do pôr do sol de sexta ao pôr do sol do sábado, tá bom? Tem gente que pensa, quando fala, a pessoa santifica o sábado, acho que é a parte do clara, inicial, né? Iniciou o sábado de manhã, tarde e à noite. Mas não, começa na noite de sexta-feira, do que a gente conhece como noite de sexta-feira. Mas na verdade, no pôr do sol de sexta já não é mais noite de sexta-feira, já é o início do sábado. Glória a Deus. E aqui, mais uma coisa para vocês entenderem, Neemias 13, verso 19, diz assim: e sucedeu que ao começar a fazer-se escuro nas portas de Jerusalém, começou a se fazer escuro nas portas de Jerusalém, o sol estava se pondo, eu ordenei que elas fossem fechadas e mandei que não as abrisse até passar o sábado, e pus as portas a alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Você já entendeu quando começa o dia e quando termina. Você pode pesquisar no Google mesmo hoje que horas vai acontecer o pôr do sol hoje.
cidade tal, estado tal. Que vai aparecer também o horário lá pra você. Uma vez eu vi uma pessoa fazendo isso, eu nem sabia que dava pra fazer isso. E dá. E você pode saber, porque cada região, cada local tem um horário, né? Pode ser 6 horas, pode ser 5h40, 5h30, tem um tempo, né? Durante o ano que escurece mais cedo, outro tempo escurece mais tarde, então você tem que verificar isso, tá bom? Não importa a sua região, né? O tempo que você vai entrar é o tempo determinado no pôr do sol, tá? Glória a Deus. Vamos pro segundo ponto. Quando o sábado foi instituído e por qual motivo? Primeira coisa que você tem que ler comigo é Gênesis 2, versículo 1 ao 3. Mas você precisa entender que tem algo ali na sua Bíblia errado, porque na hora da tradução foi feita uma pequena mudança. Eu tenho a Bíblia textual que é mais perto do original e nela está corretíssimo, tá perfeito. Eu amei a versão porque aí nós conseguimos compreender melhor. Mas você pode ler comigo e ver aonde que tá o erro. Você pode até escrever e corrigir se você quiser. Ó, versículo 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, o certo, irmãos, eu vou pegar a Bíblia textual só para você ver a diferença. Essa aqui é a minha Bíblia textual, olha. Vou ler essa parte aí. E no dia 6º, Elohim completou a sua obra. Ou seja, no dia 6º, foi na sexta-feira que Deus completou a sua obra, não no 7º dia. Que é o erro que está na nossa Bíblia, nas nossas versões normais, né? Infelizmente. E no dia 6º, Elohim completou a sua obra que havia feito. E foram ordenados os céus e a terra e todo o seu exército. E no dia 7º, repousou de toda a sua obra que havia feito, e abençoou Elohim o dia 7º e santificou, porque nele repousou Elohim de todo o seu labor de refazer o que havia criado. Esta é a escritura da origem dos céus e da terra quando foram criados. Então, o Senhor abençoou e também santificou esse dia, porque na sexta-feira ele terminou toda a sua obra. E aí no 7º ele decidiu descansar e santificar esse dia, como memorial da criação e também para dar exemplo. Jesus disse que ele não fazia o que ele não viu o Pai fazer. Ou seja, ele viu o Pai santificar e ele também santificou. Era a forma que ele estava respondendo às pessoas ali, que verdadeiramente, né, compreenderiam a sua palavra, que ele estava santificando o sábado, não quebrando, né? E, infelizmente, muitos ali interpretam errado e falam que Jesus quebrou, e se Jesus quebrou, ele pecou. E aí as coisas complicam, né, irmão? As coisas não é assim. Devemos vigiar a nossa língua e cuidar. E aqui é bem claro. Por que foi instituído, sabe? Porque Deus criou todas as coisas em 6 dias, no 7º ele descansou e santificou esse dia. Por isso que esse dia foi instituído. Como um memorial da criação. É um dia que você vai lembrar do teu Criador, um dia que você vai olhar para a natureza, contemplar a criação do Senhor. Um dia que você, assim como o Senhor, eu quero ler Hebreus 4 para você. Assim como, Hebreus 4, para pegar essa Bíblia. Assim como Deus repousou, descansou de todas as suas obras, você também vai repousar. Ainda que nós não precisássemos de Hebreus 4 para falar desse dia, eu quero falar, porque o sábado ele é um símbolo também do descanso eterno. É como se fosse um duplo sentido dentro deste capítulo. Fala assim, ó: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Tanto que lá na lei de Deus, no 4º mandamento, lá na Êxodo 20, você vai pegar a sua Bíblia em Êxodo 20, que nós vamos olhar lá também, porque lá também, novamente, repete o motivo de o Senhor ter instituído esse mandamento. Pode abrir a sua Bíblia do 20, eu tô pegando a minha aqui, eu vou usar as minhas duas Bíblias, a original, né, mas a Bíblia textual, que é a mais perto do original, e aqui, e a revista Almeida corrigida não, atualizada. E nós vamos ver Êxodo 20 e também vamos ver Hebreus 4. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Em Êxodo 20, versículo 8, fala: lembra-te do dia do sábado, para fazê-lo santo, para santificar, que está a sua Bíblia.
Porque 6 dias trabalharás e farás todo o teu labor, mas o sétimo dia é o sábado para o Senhor, teu Elohim. Aqui tá diferente porque é a Bíblia textual. Aí fala, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho. Mas no versículo 11 que você vai ver o motivo. Porque em 6 dias fez Deus os céus e a terra, o mar e todas as coisas que neles há. E repousou no sétimo dia. Portanto, Yahvé tem abençoado o dia de sábado e tem certificado. O Senhor não abençoou o dia de domingo, não abençoou a sexta-feira, onde ele criou o homem. Não abençoou a quinta-feira, não santificou, nem abençoou a quarta-feira, nem a terceira-feira. Ele abençoou apenas o sábado. Vocês entenderam, né? Essa parte. Então vamos ler aqui, ó. De alguns vos tenha falhado. Tanto que foi como lembrete lá na lei, que nem precisava estar na lei, que já foi dado antes do pecado, né? Para o homem, para a mulher, para toda a humanidade. E aqui ele mostra em Êxodo 20 que ele coloca como lembrete, porque o povo estava esquecendo. É um mandamento esquecido até hoje. Por todo mundo, e principalmente, por quase todo mundo, né? Vamos dizer assim. E principalmente... as pessoas, elas estudam a palavra e ainda o problema não é nem o esquecimento, é a falta de entendimento hoje. Por isso que está sendo esquecido, porque as pessoas não entenderam. E ele ficou por aí, abandonado esse mandamento. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Não adianta eu falar e você não tiver fé no que eu estou te mostrando, você não entendeu, o Espírito Santo não te convencer, não vai ter valor algum para você. Se você não compreender, se o Espírito Santo não te convencer, se você não dar lugar ao Espírito Santo, se você não buscar conferir, né, não vai ter valor. Mas nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Olha aqui, a pessoa que falou aqui, as pessoas falam, isso aqui direto aqui tá falando só do descanso do céu. Mas espera aí, o autor não tinha morrido e ele escreveu que ele estava entrando nesse descanso. Quero que você preste atenção nisso. Entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Aí aqui vem citar algo que foi citado, né, lá atrás. Essa minha Bíblia aqui não tem a referência dos Salmos. Tem Salmos 95, 11. Mas a outra referência não tá aqui, não. Salmos 95, 11 também. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqui já é a simbologia quando o povo lá de Israel, que estava sendo dirigido por Moisés, não pôde entrar na terra prometida. O sábado também é esse símbolo do descanso eterno, da terra que nós esperamos, né? Nos aguardamos novos céus e novas terras. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, aqui está bem claro, dizendo do sétimo dia agora, tem que olhar o contexto, descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E aqui eu quero que você venha no versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Aí aqui tem uma referência dizendo que o original seria repouso sabático. Eu não sei como está aqui na minha outra Bíblia textual aqui, mas na minha Bíblia online já está escrito repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Como que Deus descansou? No sábado, ele santificou e descansou nesse dia, após suas obras da criação. E aqui fala, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aqui fala também, sim, nós vemos ali na citação, né, uma referência para a terra prometida, da nova terra que virá, mas também fala do sábado, que é um símbolo. Ele, além de ser memorial da criação, ele é memorial da redenção, da ressurreição de Cristo, porque Jesus ressuscitou no sábado. Vai lá e vê o meu vídeo, que dia Jesus ressuscitou, você vai entender que não é no domingo, que tem uma vírgula errada lá numa passagem na Bíblia, foi colocado no local errado, porque se ela tivesse sido colocado certo, todas as outras informações sobre a ressurreição de Jesus não estariam corretas. Porque em Mateus 28:1 fala que ao pôr do sol de sábado para domingo, as mulheres foram lá e Jesus não estava mais lá. Então a gente citou no sábado e não no domingo. Então vai lá no meu vídeo, que esse vídeo não é para isso. Mas você já entendeu. E também é símbolo do descanso eterno, de algo que ainda virá o sábado. É símbolo de descanso eterno. No sábado nós lembramos da criação do Senhor, da ressurreição de Cristo, que é o sinal de que nós também ressuscitaremos com o Senhor, como o Senhor, se nós morrermos, né, no Senhor.
e também símbolo do descanso eterno, que nós iremos descansar, né? Barabassaramante, oreba, aleluias. Vamos descansar no céu toda a fadiga de todo sofrimento que nós passamos nessa terra. Essa terra que geme e sofre por causa do pecado do povo, por causa da iniquidade. Só um momento. Não é Mateus 2, é Marcos 2, versículo 27. Mas antes eu anotei um negócio interessante que o Espírito Santo ministrou a mim. Ó, toda vez que santificamos esse dia, devemos lembrar do descanso nos prometido na terra prometida, a terra celestial que virá. Assim como a ceia nos remete à morte de Cristo, toda vez que nós tomamos a ceia, lembramos da morte de Cristo. Quando santificamos o sábado, lembramos da criação, da ressurreição de Cristo e também do descanso virá, da terra prometida, que nós um dia iremos morar. Glória a Deus. O sábado, versículo 27 e 28, no Marcos 2, foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pelo que o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. O Senhor determinou este dia por causa do homem, por causa de mim, por causa de você. Primeiro, para que você tivesse um dia que você se voltaria para Ele, se voltaria para cuidar do templo do Espírito Santo, que é você. Você cuidaria de você mesmo, você ia descansar das suas atividades diárias, das suas tarefas, das suas harabás, saramandoreba, harabá, yaramiandoreba, das suas ocupações de domingo a sexta-feira, baragassuriandaragassai. Seria um dia que você se voltaria para a comunhão com o Senhor, para a adoração ao Senhor, também para o seu descanso. Para o seu descanso das coisas, das atividades da semana, da faculdade, do trabalho, dos afazeres de casa, aqueles afazeres, né, a faxina e etc. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. E o Senhor criou esse dia pensando em mim e em você. E Ele santificou esse dia, porque Ele sabe que nós precisamos de descanso. Tem pessoas que dizem o domingo, mas não, elas não descansam. E esse dia, foi domingo, é um dia de adoração ao Deus Sol, ao Deus Mitra, era dos povos pagãos. Não foi à toa que foi colocado como dia do Senhor, assim como o aniversário colocaram como se fosse Jesus e é do Deus Sol. Foi algo pagão, o domingo tem a ver com o paganismo desde o passado, então, né, as pessoas não sabem disso. Não entendem isso, mas aqui não é vídeo para isso, porque meus vídeos estão explicando tudo isso no meu canal. Então vai lá no canal, Letícia Lopes Pregando a Palavra, confere, estuda, vai no Google, confere, pesquisa aquilo que eu postei, olha as imagens, você vai encontrar e vai entender. Peça ajuda do Espírito Santo. Harabás, Furianda, Alabás. Então Jesus é Senhor do sábado, glória a Deus por isso. Então vamos pro próximo. Nós ainda estamos no tópico quando o sábado foi instituído e por qual motivo. Então não se perca, tá bom? Eu quero ler Ezequiel 20, versículo 12. Quero te lembrar de uma coisa. Nós se tornamos o Israel espiritual de Deus. Mas o sábado não foi dado para os israelitas, para o povo de Israel. Já foi determinado lá como memorial da criação, antes de haver Moisés, Abraão, Isaac, povo de Israel, tá? E depois, antes de haver a lei escrita nas tábuas, nós vemos em Êxodo 16, o sábado lá, e Deus, né, através do seu profeta Moisés, convocando o povo para observar esse dia e dando as instruções. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Vamos ler Ezequiel 20, versículo 12. Demais lhe dei também os meus, olha a palavra meus, não é seus, porque tem partes na Bíblia que fala seus sábados, aí não é esse sábado que eu tô falando nesse vídeo hoje. Demais lhe dei também os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então o sábado foi instituído por causa do homem, porque Deus criou a terra em 6 dias, no 7º descansou e abençoou esse dia, e também para que o Senhor mostre que Ele nos santifica. Então, quando nós santificamos esse dia, nós também estamos sendo santificados pelo Senhor. É um sinal de que o Senhor tem nos santificado. Vocês entenderam isso, né? Ótimo. Vamos para o próximo versículo. Agora vamos para o terceiro ponto, irmãos. Como me preparar para santificar esse dia? Primeira coisa que você tem que entender. Na Bíblia, nós vemos que
A sexta-feira era considerado o dia da preparação. Ao cair da tarde, no Marcos 15:42 diz assim: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. E temos outra parte aqui, Lucas 23:54, diz assim: era o dia da preparação e ia começar o sábado. E as mulheres tinham vindo com ele da Galiléia, segundo Jesus, viram o sepulcro e como o corpo foi depositado. Então voltaram, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Tanto para o sábado cerimonial, como para o sábado do Senhor, que é o que eu estou falando nesse vídeo, qual é o tema principal desse vídeo, tinha a véspera, que era chamada dia da preparação, e a véspera do sábado era na sexta-feira. Porém, Halabaço e Andaragaçai, nós temos que ver alguns pontos, que é a sua situação, a sua condição. Você viu que a vontade do Senhor é que nós não realizamos o trabalho material, o trabalho para nós mesmos, aquele trabalho que é para nós adquirirmos o nosso sustento, trabalho que nós vamos adquirir no meio financeiro, algo financeiro, dinheiro. E aí você vai falar, mas se eu não trabalhar, eu vou passar fome. Agora eu quero que você preste atenção até o final do vídeo. Só espera. Lembre que o Senhor sabe de todas as coisas. Se você está sendo alcançado por esse vídeo, tem um propósito. O Senhor não te deixa só. Tá? Você não é a única, nem o único a saber disso. E nem a ter essas dúvidas. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu coloquei aqui. Se você trabalha o dia todo na sexta, mas não trabalha no sábado. Vamos ver primeiro esse. Se você trabalha o dia todo, você trabalha todo dia de domingo a sexta, segunda a sexta, né? De manhã e de tarde, até 5 da tarde, até 6 da tarde. E você não sabe o que fazer. Primeira coisa. Você pode, durante essa semana, se você tiver pessoas na sua casa, um filho, uma filha, alguém que possa te ajudar, ou você tiver condições de pagar alguém para te ajudar também, não sei, você vai, né, determinar, pedir que essa pessoa, né, te ajude com o serviço da casa durante a semana. Ou você vai, e para fazer a preparação do alimento, que é quando as pessoas têm dúvida, eu vou ler aqui, você precisa, ou você vai comprar uma marmita para guardar para comer no sábado, né, na hora do almoço ali, que aí depois do pôr do sol já não precisa, você vai poder fazer só a janta. Mas pro almoço, né, comprar o pão pro café da manhã, você já compra na sexta, o café você já faz na sexta, você acorda na sexta-feira de manhãzinha, né, garrafa boa térmica, coloca, faz o café, faz uma água quente para quem usa leite em pó, né, faz água quente, prepara tudo que quer pra, sabe, como vai santificar o sábado, vamos falar depois, vamos primeiro para preparação, tá? Nós estamos falando aqui da preparação para esse dia. Então, durante a semana, você acorda mais cedo para fazer alguma coisa, já pensando, você já passa a sua semana, você pensando, olha, vai chegar o dia que eu vou santificar para o Senhor, é dia santo ao Senhor, é o dia que Ele santificou, Ele deseja que eu observe, que eu santifique esse dia, é o dia que eu vou ter com o Senhor, com a minha família, vai ser um descanso para mim, né? É isso, você vai ter que se preparar, como você trabalha o dia todo na sexta, você tem que se preparar desde segunda-feira, já pensando, né, planejando o que fazer para que no sábado você não tenha que se preocupar com essas coisas, se ocupar com essas coisas. Vamos pro próximo. Se você não trabalha fora de casa, na sexta-feira você tem até um pouco antes do pôr do sol, né? É mais aconselhável para você não ficar desesperado, você ficar tranquilo, para que você prepare seu alimento, para que você vá se alimentar no sábado, quer que você limpe a sua casa, faça o serviço da casa, para que você não vá fazer esse serviço no sábado, você não vai limpar a casa no sábado, você não vai passar pano, não vai varrer a casa, você não vai lavar roupa, não vai passar roupa, você não vai limpar o seu quintal, você não vai fazer serviço na sua casa, não vai estudar, não vai poder fazer atividades da escola, porque nós vamos ler depois o versículo, né? Por quê? Você vai ver isso em Isaías, eu tô dando uma explicação, tá bom? E até agora eu acho que já deu pra entender. Na sexta-feira você vai conseguir dar conta de preparar as coisas para o sábado, se você não trabalha. Se você trabalha só um período, você tem o outro e peça a ajuda de Deus, que Ele vai te ajudar a se organizar e você vai conseguir. Agora, se você trabalha até a noite, se você trabalha na sexta à noite, o que fazer? Para isso, você precisa primeiro pensar qual é o seu serviço,
se o seu serviço, você depois do pôr do sol da sexta, você tem que estar fazendo algo nele, você só fica lá esperando a hora pra ir embora, porque tem gente que só fica esperando a hora pra ir embora. Eu tenho uma amiga que ela observa, guarda esse dia, né, santifica esse dia. E ela, na sexta-feira, ela tem que ficar até 6 horas no serviço e tem tempo que 5h10 já deu pôr do sol. Depois das 5h10 ela não pode estar fazendo serviço. Então, depois das 5h10 ela não faz serviço algum, mas ela já fica só sentada esperando a hora para ir embora. Então, ela não teve como ser liberada nesse horário ali para sair 5 horas, 5h10. Ela é liberada só 6 horas, mas no sábado ela não trabalha no comércio, através de oração, jejum, uma semana de consagração, buscando a Deus, orientações do Espírito Santo. Ela pediu liberação no serviço para que não trabalhasse no sábado e ela propôs repor as horas do sábado durante a semana. Então ela entra uma hora mais cedo no serviço de segunda a sexta e repõe as horas, que seria até meio-dia no sábado, que ela trabalharia. Ela não trabalha no sábado, mas na sexta ela espera, né, sentada lá até da hora para ir embora. De acordo com o seu serviço, se você estiver fazendo algo que é um bem também, porque é lícito fazer o bem aos sábados, você não tem como sair até certa hora, aí você, né, faça ali como se fosse fazendo para Deus algo ali. Mas se você trabalha a noite toda, até 10 horas, até 11 horas, aí é outra história. O conselho, a orientação que eu te daria é você ver se tem como repor esse horário do dia, conversar com o seu patrão, buscar a direção de Deus também, ou pedir para que o teu patrão desconte. Você vai lá como voluntária, você esteja esse horário ali só como voluntariamente, para estar auxiliando em algo ali, porque, né, não tem outra pessoa para fazer, dependendo do que for o seu serviço, é claro. E se você não tiver como arranjar outro serviço, se você não for autônomo, né, você vai estar ali voluntário, falar, ó, eu não quero mais trabalhar, eu aprendi que esse dia eu devo santificar para o Senhor. Lá em Gênesis 2 fala que Deus abençoe e santificou esse dia, é desejo dele que eu também faça assim. As pessoas falam a palavra guardar o sábado, eu quero guardar o sábado. E eu gostaria de saber se eu posso repor essas horas em outro horário, se eu posso ser liberado, se o senhor pode descontar um pouco do meu salário para que eu não venha, para que a partir do pôr do sol eu possa ir embora e não ficar mais aqui. Ou de acordo com o serviço, você pode trocar o plantão com uma pessoa, porque tem gente que trabalha um dia sim, um dia não, e aí pode trocar de plantão com outra pessoa, para que a noite de sexta, né, até o pôr do sol, o pôr do sol de sexta, que é a parte escura ali, que nós falamos sexta-noite, mas já é sábado para o Senhor, pela palavra, até o pôr do sol do sábado você não ter que realizar nenhum serviço. Então eu já dei orientações que para outras pessoas já dá para ter um norte, o que fazer, né? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então eu já vou falar sobre esse assunto, depois eu venho aqui como santificar o sábado, as partes principais. Se você trabalha no sábado, dependendo do seu serviço, você é um médico, você não tem como trocar o plantão com outra pessoa, para você não estar no pôr do sol de sexta, no pôr do sol do sábado lá. Você precisa estar lá. Você precisa ver para que você vá lá como se fosse um evangelista, ou seja, como se fosse fazer algo espiritual. Você vai lá, vai trabalhar, mas você vai aproveitar esse momento para evangelizar, para entregar um folheto, para falar de Jesus Cristo, e você vai pedir que não paguem você esse dia, desconta esse dia. Você vai fazer esse dia como se fosse para o Senhor, para realizar um trabalho espiritual, fazer o bem, porque Jesus disse que é lícito fazer o bem nesse dia. Então você vai estar ali para fazer um bem para outras pessoas. Dependendo da sua profissão, tem como, né, você fazer isso como um voluntário, como se estivesse fazendo como se fosse uma missão, que você está ali para ajudar, alcançar outras pessoas, falar do amor de Cristo, está ali, né, para orientar, né, porque o médico faz isso para cuidar, para ajudar, mas o seu dia ele seria descontado no seu salário. Você teria coragem de fazer isso? Teria coragem de renunciar um pouquinho do seu salário para obedecer este mandamento, para agradar o Senhor? Na palavra de Deus, eu quero ler para que você entenda. Isaías 56 ou Isaías 58, mas acho que é nos dois capítulos que fala sobre o sábado. Eu quero que você pegue a Bíblia aí, em Isaías 56, acho que é Isaías 56, irmãos. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura, para você entender um pouquinho.
como para o Senhor esse dia especial. Tanto que quando Ezequiel, em Jeremias também, quando o povo foi, né, levado para Babilônia, tudo estava em grande iniquidade, pecado, como o Senhor falava desse dia separado da lei, como se fosse algo que não nem estivesse na lei, mas que fosse algo muito importante, como se é algo importante para o Senhor. Ele falava, vocês estão profanando os meus sábados, ele falava, né? Mostrava que ele estava triste, né, irado com o pecado do povo. Olha aqui que bonito, aqui em Isaías 56, versículo 2. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se abstém de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer o mal. Isso aqui não é só para Israel. Bem-aventurado o homem, é para todo homem. E se não falha ao estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente, Senhor, me separar desse povo, nem tampouco eu, eunuco, que sou uma árvore seca. Pois o Senhor assim diz a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhe as coisas que me agradam e abraçam o meu pacto. E aí o Senhor faz uma promessa. Aí em Isaías 56 você vai ver as promessas do Senhor aí. Os estrangeiros se unirem ao Senhor e o servirem para amarem o nome do Senhor, que guardarem, né, o sábado, não profanando. O Senhor fala aqui. Senhor, eu os levarei ao meu santo monte, eu alegrarei na minha casa de oração. Eu quero que você veja Isaías 58, que tem uma promessa para o nosso futuro, que muita gente não entende. Eu não vou falar muito da volta de Cristo, porque se eu for falar aqui, eu teria que falar da volta de Cristo também. Mas eu não vou falar, eu vou falar apenas do que está em Isaías 58, 13 e 14, que aqui já ensina como guardar o sábado também. Se desviarem do sábado do teu pé e deixarem de prosseguir as tuas empresas no meu santo dia, tuas empresas, talvez na tua Bíblia, ocupações, os seus afazeres, se ao sábado chamares deleitoso, ao santo dia do Senhor, digno de honra, se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, nem te ocupando nas tuas ocupações, nos teus afazeres, nas suas atividades diárias, no seu trabalho, nos seus estudos, nem falando palavras vãs, então não fica falando palavras errôneas. Tem coisas que não devem ser conversadas no dia do Senhor, tem pessoas que ficam conversando, não é para você ficar conversando sobre política no dia do Senhor, não é para você ficar perdendo tempo assistindo um jornal no dia do Senhor, ficar, né, absorvendo aquelas notícias ruins. Esse dia é santo, não é dia de você ficar assistindo jornal, ficar assistindo certas coisas na TV, assistindo certos programas, assistindo coisas nas redes sociais, lendo certas coisas nas redes sociais, notícias ruins. Isso não é para ser feito isso. Conversar sobre suas preocupações do dia. Estou com um problema no emprego, ficar conversando isso com o seu irmão, com a sua família. Não, esse dia não é para isso. Esse dia, vocês estão prestando atenção. Leia Isaías 58, medite nele, 13 e 14. Então te deitarás no Senhor e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Quando que nós vamos cavalgar sobre as alturas da terra? Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, mas não vou explicar muito sobre isso não. Lembra que lá no Apocalipse fala que Jesus vai voltar num cavalo branco, com todo o exército do céu em cavalos? Não vou falar mais nada. Mas eu vou deixar só para você meditar. Glória a Deus, aleluias. Então, a promessa para a observância desse dia, nós acabamos de ler. Então, vamos ver como se observa, como santifica esse dia. Eu já mostrei para vocês, já falei algumas coisas. Você não deve trabalhar, não estudar, não fazer os afazeres da sua casa. Ah, mas eu preciso comer, como que eu vou comer? Calma, essa parte eu vou falar para você. Eu quero que você acompanhe comigo Êxodo 16, 23. Diz assim: e ele lhes disse, isto é o que o Senhor tem dito, a palavra de Deus, não a palavra de Moisés. Amanhã é repouso. Isso foi Êxodo 16, antes de haver lei, tá? Se você é um daqueles que fica dizendo que a lei foi abolida, que a lei de Deus foi anulada, não a lei mosaica, falando as pessoas que falam da lei de Deus, que a lei de Deus foi anulada. Mas quem foi a lei mosaica, não foi a lei de Deus. Então, ó, vocês ficam dizendo, né, que a lei de Deus foi abolida, e aí vocês nem precisam de lei para saber do sábado, porque antes da lei de Deus, antes do Êxodo 20, já estava aqui, ó, mas a lei de Deus não foi abolida. Lê lá, vê meu canal lá, meu vídeo, Lei de Deus versus Lei de Moisés, você vai entender. Então, vamos lá. Versículo 23, vamos continuar. Amanhã é repouso, sábado, santo ao Senhor. O que quiseres assar ao forno, assai. O que quiseres cozer em água, cozer em água. Tudo que sobejar, ponde de lado para vós, guardando para amanhã. Que eu quero mostrar para você aqui.
Tem outras partes que também falam sobre isso. Em Levítico você pode pesquisar no Google, ler, estudar. Não pode assar, fritar, nem cozinhar no sábado. Nada que venha mudar ali o estado, fazer uma transformação no alimento, no estado do alimento. Você não vai colocar um ovo para cozinhar, você não vai fritar um ovo. Você tem que, se for cozinhar, você tem que cozinhar na sexta de tarde, para que após o pôr do sol já esteja ali uma quantidade, você guarda para comer no sábado. Porém, algumas pessoas, infelizmente, porque diz lá, né, não acendeis fogo nas vossas casas. Mas quando o Senhor estava dizendo isso, eu quero explicar algo para você. Se o problema fosse o fogo, exatamente, aqui não precisaria estar escrito, não assar, não cozinhar. Só ia falar, não acenda fogo amanhã e ponto final. Mas o Senhor Deus sabia que hoje em dia ia ter facilidades. Nós não precisamos ir catar lenha. Tem pessoas que guardam, sabe, mas não acendem fogo. Porque entendem, né? Não percebem essas coisas, entendem que o pecado é o acender o fogo. O problema, naquela época, uma vez um homem foi catar lenha. E esse homem foi morto apedrejado, porque catou lenha no sábado para poder acender o fogo. Para acender o fogo, precisava catar a lenha, preparar o fogo. Estuda aí como que era para acender o fogo. Só por Jesus na causa, né? Era um trabalhão para acender um fogo. E hoje você só vira um negocinho do fogão, aperta o botãozinho, o fogo tá ligado. Você só vai riscar o fósforo, colocar ali no fogo, na hora que virou o botãozinho, o fogo tá ligado. Você não precisa se preocupar. Eu posso esquentar minha comida no sábado? Sim, você fez na sexta-feira de tarde, né, antes do pôr do sol ali, se alimentou dela à noite, guardou na geladeira, no almoço você tira e pode esquentar a sua comida normal, pode se alimentar, esquenta a sua comida, se alimente. Tem tomate, corte o tomate para comer, não vai ser pecado, você vai cortar a quantidade de tomate, você vai comer ali, não uma quantidade que você vai guardar para domingo. É isso que você tem que entender. Você vai fazer seu alface, lava seu alface e coma. Cebolinha, corte a cebola, corte a cebolinha e coma. Não há pecado você ali preparar sua salada na hora e comer com a sua família, não há pecado nenhum. Isso é homens que colocam. Tem pessoas que ainda dizem que é proibido tomar banho. Não é proibido tomar banho no sábado. Tome seu banho, cuide do seu corpo. Cuide da higiene do seu corpo. Não é pecado fazer isso no sábado. Não é pecado esquentar a sua comida no sábado. Tá bom? Não é pecado usar um micro-ondas para esquentar sua comida. Usar uma misteira ali para esquentar um pão, né? Então, não se preocupe com isso, tá? Não deixe que as pessoas coloquem muita coisa na sua cabeça. Porque tem pessoas que acham que tem que guardar igual os fariseus. Não. Naquela época era proibido cuspir na grama, cuspir na terra, mas foi os fariseus que determinaram essas leis. E Jesus quebrou elas. E bonito mesmo. Quando ele curou o cego de nascença, cuspiu na terra, fez o barro, que era proibido, né? Para quem? Não para Deus. Deus não proibiu que você assim fizesse, né? O Senhor ele nos aconselhou a não trabalhar para nós santificarmos, descansarmos nesse dia. Esse dia não é nosso, é do Senhor. É um dia da semana que Ele nos pede para tirar para Ele, né? E também para o nosso descanso, mas voltado também para a nossa comunhão com Ele, a nossa mente está, né, descansando para contemplar as grandezas, a beleza dEle, sem se preocupar com os nossos afazeres, nossas ocupações, né? Porque o mundo tudo é uma ansiedade, uma correria, uma fadiga, uma preocupação, e nesse dia você tem que esvaziar disso. Fica em paz, tá bom? Você pode passear com a sua família, você pode fazer um piquenique, né? Você pode se alegrar com a sua família, adorando a Deus, louvando hinos. Se você pode estar na igreja na sexta-noite, que é já o início do sábado, a primeira parte do sábado, vá para a casa do Senhor. Eu mesma, a igreja que eu vou não abre no sábado de manhã, mas abre na sexta-noite, que para mim já é sábado. Então, vá cultuar ao Senhor, se você tem condição, na sexta-noite, numa igreja. Ou no sábado de manhã, vai, cultua ao Senhor. Ou no sábado de tarde, vai, cultua ao Senhor, né? Adore ao Senhor. Tire tempo para oração, tempo de estudo, de devocional. Às vezes na semana é uma correria, você não teve tempo, mas faça isso no sábado, né? Tem pessoas que trabalham o dia todo, domingo, chega cansado à noite, faz algum servicinho, faz a comida e vai dormir, não aguenta fazer nada. Mas no sábado, faça isso. Se volte para o Senhor, vá num parque, fica contemplando a natureza, né? Os pássaros. Fale com o Senhor, cante louvores para Ele, exalte o nome do Senhor até que o pôr do sol chegue. Você pode se alimentar, normal, comer. Você não pode fazer compras. Lá em Neemias, nós temos que ler Neemias.
eu marquei aqui os versículos para te ensinar como, né, observar o dia do Senhor e não li os versículos com você. Vamos lá. Lê comigo Neemias 10:31. E diga: se os povos da terra trouxessem no dia de sábado qualquer mercadoria, qualquer cereal para venderem, nada lhes compraríamos no sábado, nem em dia santificado. Aqui está falando também dos outros dias que eram santificados, que eram os dias da lei mosaica, o sábado dos judeus, os sábados cerimoniais, mas esse não é o caso. Aí nós, aqui no sábado, compramos no sábado, então foi no sábado do Senhor. E de que abriríamos mão do produto do 7º ano e da cobrança nele de todas as dívidas. Agora nós temos que continuar, vamos ver a outra parte aqui. Neemias 13:15-19. Neemias 13:15-19. Nós lemos hoje, Neemias já. Naqueles dias via em Judá homens que pisavam nos lugares no sábado e traziam molhos. Lembra que Gideão ficava lá pisando, tô dando um exemplo, né? Malhando trigo no lagar, né? É para você entender que eles faziam isso, né? Pisavam as uvas. Então pisavam lugares no sábado e traziam molhos que carregavam sobre os jumentos. E vi também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que eles traziam a Jerusalém no dia de sábado. Protestei contra eles quanto ao dia em que estavam vendendo mantimentos. E aí você pode ler na sua Bíblia, continuar 15, 16, 17, 18, você pode ler até o 19. Não vou ler porque esse vídeo já tá grande. Então você não pode fazer compras no sábado. Se você tiver que comprar, compre na sexta. E tudo que você tiver que vender, se você é um vendedor, venda até na sexta. Não receba dinheiro e também não pague nada no sábado enquanto não passar o pôr do sol do sábado. Ah, mas se a minha filha ficar doente, se eu passar mal, Jesus disse: se te cair um boi dentro de um buraco, você não vai tirar, uma ovelha, você não vai tirar. Não desprende o boi lá e leva para beber água. É lícito fazer o bem aos sábados. O sábado foi criado por causa do homem. Se houver essa necessidade, você vá na farmácia e compre o remédio que o seu filho, sua filha, seu esposo precisa, ou você mesmo precisa. É uma necessidade urgente. Precisar, aconteceu algo ali que a criança precisa que compre algo no mercado que a criança não está comendo e ela precisa de um iogurte, alguma coisa urgente, está passando mal e não tem aquilo que a criança está conseguindo, sentir vontade de comer, não comprou na sexta, é uma urgência. Vai e compra. Mas não faça como eu fiz uma vez, irmãos. Eu fui corrigida pelo Espírito Santo. Porque aquele que muito sabe, ele muito é cobrado. Aquele que sabe, ele vai ser cobrado. Uma vez eu fui no mercado, porque eu passei mal. Todo mundo ficou em virose. No sábado ainda, todo mundo vomitando, já passando mal. E a minha filha não tava conseguindo comer. No dia eu fui na farmácia. E a gente ia comprar um iogurte. Falaram pra comprar aquele trem de Yakult, que era bom pro intestino, que não sei o quê. E eu fui no mercado no sábado e eu peguei lá, só que eu peguei um monte, imaginando que nós ia ficar com diarreia, com vômito, uns 5 dias. E eu peguei um monte pra semana toda, irmãos. É aí que tá o erro. Olha, e eu comprei, minha mãe levou um susto, minha esposa comprou tudo isso. Eu comprei pra todo mundo, comprei tudo. Irmãos, eu comecei a sentir algo, sabe? Senti algo. E naquela semana eu fiquei sentindo aquilo, sentindo como se fosse a disciplina do Senhor. E eu falei com meu esposo: o Espírito Santo tá triste comigo. Eu fiz alguma coisa errada, só que eu não sei ainda o que. E quando o Espírito Santo trouxe a minha mente, falou que eu tinha, né, feito aquilo, transgredido o sábado, ele ainda me questionou: por que você comprou, né, a quantidade que você comprou para a semana inteira? E não era só para comprar aquilo que você estaria no sábado, porque no domingo eu poderia comprar, né, para os outros dias. Mas não, eu fui lá e enchi o carrinho e comprei. E depois eu me senti mal e me arrependi, pedi perdão a Deus. Quando a gente é cobrado, a gente tem um entendimento, né? O Senhor já nos convenceu, Ele cobra mesmo. Você mesmo está saindo da ignorância desse mandamento e vai ser cobrado. Outra coisa que veio aqui na minha cabeça do nada, e eu não sei porquê. Se você tem folga na segunda, folga na terça, folga na quarta, você trabalha, mas tem folga no dia da semana, busque oração, faça jejum, consagração e depois vai até seu patrão e fala: é que você quer essa folga no sábado, que você quer poder estar em casa no sábado, guardar o sábado, você vai trabalhar a semana toda, segunda a sexta, né? E no sábado você vai descansar. Voltando, se você precisar ir no médico no sábado, vá no hospital. Urgente, vai no hospital.
Então, a vida é em primeiro lugar. O Senhor nos ensina que devemos olhar para a necessidade do homem. Quando Jesus passa com os discípulos lá na seara e colhe espigas de milho, eles não estavam colhendo para guardar numa bolsa cheia para comer domingo, segunda, terça, não. Eles cataram na hora, né? Abriram ali, né? Descascaram e se alimentaram para matar sua fome naquele momento. Entenderam? Porque eles não tinham, né, o alimento ali, eles não estavam andando preparados com o alimento, estavam andando de lado para o outro. E ali eles não cometeram pecado algum, mas os fariseus acharam que eles estavam pecando, porque estava transgredindo as regras que os próprios fariseus criaram por cima deste mandamento. É isso que você tem que entender. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Como santifica o sábado? Eu quero ler com você Atos 18:4. Ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia judeus e gregos. Nós vemos aqui que Paulo, ó, no versículo 2 e 3, aqui 1, 2, 3, ó, depois disso Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto, encontrou um judeu por nome Áquila, vamos mais pra frente, e por ser do mesmo ofício, com eles morava e juntos trabalhavam. Então Paulo trabalhava com Áquila e também Priscila em Corinto, pois eram do próprio ofício, fabricantes de tendas. Só que no sábado ele discutia na sinagoga e persuadia judeus e gregos. No sábado ele pregava a palavra, ele trabalhava para o reino de Deus. Ele não trabalhava no trabalho físico, material, não trabalhava na produção, fabricação de tendas, mas trabalhava para o reino de Deus. Jesus santificou o sábado, Deus, o próprio Deus, descansou e santificou o sábado. Os discípulos, os apóstolos de Cristo santificaram o sábado. Assista meus vídeos, vocês vão ver isso no meu canal, se lá chegando a palavra. Os cristãos da igreja primitiva guardaram o sábado do Senhor. E por que nós não vamos guardar? Porque nós não vamos guardar. Naquele tempo era proibido, os judeus proibiam escrever, apagar, fazer um monte de coisa, mas não, você pode escrever a palavra, o devocional, pode estudar na sua Bíblia, pode ficar com o seu filho, com a sua filha ali, ensinando a palavra, abraçar seus familiares, ter comunhão ali com pessoas. Escolha também estar com pessoas que você não vai estar numa roda no sábado, com pessoas que estão ali falando palavrão, estão falando mal dos outros, falando coisas imorais, contando piadinhas imorais. Se você tem uma família que faz isso, nesse sábado se retire para Deus, se retire para ficar com pessoas cristãs, né, que vão falar coisas que edificam, né, que as palavras vão ser temperadas com sal, né. Esse dia, separe ele para o Senhor, porque o Senhor pede que nós separemos esse dia para ele. Esse é um sinal de que ele tem nos santificado quando nós entramos nesse descanso. Esse descanso nos faz lembrar do descanso que ainda virá, porque, né, nós sabemos que virá um tempo com Deus, é um milênio sabático, como nos falam a expressão. Nós sabemos também que é memorial da criação, da ressurreição de Cristo, e um símbolo do descanso eterno no céu. Então, busca Deus, ore, para ele te dar a direção. Não sei qual é o seu serviço, você tem condição de ser um serviço que é um serviço que você vai estar ajudando outras pessoas, e você pode, né, descontar o seu salário se você não tiver como se liberar desse serviço, ou você não tiver condição de trocar de serviço, de procurar um serviço a qual você possa conseguir santificar esse dia. Eu tenho certeza que se você for santificar esse dia, observar esse dia, você no início vai encontrar sem obstáculos, vai vir sem um levante, uma luta, você vai ver situações à sua volta, às vezes vão te olhar torto, alguma pessoa vai querer te perseguir. Eu ajudei uma amiga uma vez, e ela no primeiro ano passou por muita tribulação, né? O esposo dela não entendia, julgava, ela passou por muitas lutas, assim, no sentido de que tentaram parar ela para ela desistir de entrar neste descanso de Hebreus 4, de Gênesis 2, descansar das obras, igual, né, descansou de suas obras da criação ali, entrar nesse descanso abençoado, dia do Senhor, dia santo ao Senhor. Não, e aí essa pessoa teve umas dificuldades nos primeiros meses do primeiro ano, teve luta, né? Pessoas falam, ela nunca tinha vivido aquilo, mas um levante espiritual também, né?
porque esse dia vem sendo atacado pelo inimigo há muito, muito tempo, muitos anos. Houve uma profecia de que ia ser alterada a lei do Senhor. Nós sabemos que há uma igreja, eu não vou citar o nome, que lá guardais domingo e festas, isso aí foi algo que mudou lá atrás por um poder guiado pelo inimigo e não por Deus. Eu digo isso com toda certeza, toda verdade e autoridade. E os protestantes, os cristãos foram alcançados por essa mentira, e alguns dizem que o domingo é o dia do Senhor. Assiste meus vídeos, vocês vão entender que não é. Não é. Eu tenho orado, clamado pela sua vida, por você que tem assistido meus vídeos e por você que está assistindo esses vídeos. O Espírito Santo, quando eu gravei o primeiro vídeo ali mandando que o Espírito Santo quer que você saiba disso, é um dos temas, a parte do tema do meu vídeo. O Senhor mandou eu entrar num período de consagração por uma quantidade de dias que eu nunca tinha feito, nunca imaginei ele me solicitar isso, para que eu clamasse, orasse todas as noites por essas pessoas que têm assistido esse vídeo, para que tirem, para que as camas dos olhos dela caiam. Você pode colocar essa oração também para me ajudar, para que o Espírito Santo venha, né, abrir o entendimento, as pessoas dê lugar para o Espírito Santo convencer. Tenho orado para que Deus dê sonhos, visões, para que o Senhor venha abrir o entendimento. Venha colocar no coração o entendimento, a necessidade de buscar esse dia. O Senhor tem, né, sido misericordioso, porque Ele entende o porquê das pessoas não estarem observando esse dia e não entender, mas o Senhor determinou um tempo para que as pessoas, nenhuma delas, venham dar desculpa de que não ficaram sabendo, que não conheceram, não entenderam este mandamento. Que você possa ser alcançado, que Deus te dê força, te oriente, dê estratégia, para que você venha santificar este dia conforme Ele te pede nas Escrituras. Conforme Ele te pede nas Escrituras. Que você venha conseguir entrar neste descanso, receber este sinal. Servirão como sinal entre mim e vós, para que saibas que eu vos santifico, para que saibais que eu, o Senhor, vos santifico. Você lê os versículos que eu falei, anota, escreve, ora, faça prova com Deus, peça a orientação do Espírito Santo, ore pelo seu serviço se for pedir para ser liberado, para repor as horas durante a semana, se for pedir que troque a sua folga, faça uma semana de oração, de consagração, jejum, peça a orientação do Espírito Santo e não se assuste. A minha amiga, quando começou o primeiro dia, ela recebeu um não, mas ela continuou orando e ela foi falando, eu preciso, por favor, eu vou repor, né? E Deus tocou, né? Trabalhou e ela conseguiu, eles liberaram. E assim eu sei que o Senhor também fará na sua vida. Todos aqueles que desejam fazer a vontade do Senhor, o Senhor abençoa, Ele orienta, Ele vai te dar, vai te ajudar a vencer essa guerra. Ele tem o melhor para vocês, Ele prepara até um serviço melhor para você. Saiba que tudo é possível àquele que crê. Deus te abençoe, eu tô orando por você. Aleluia.